Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Meu nome é Lucas Dil e hoje eu vou apresentar sobre sensores de velocidade. O tema em questão é muito importante dentro da automação e do controle de processo porque praticamente todo o sistema em movimento precisa medir a sua velocidade para funcionar de forma precisa e segura. Bom, continuando. Princípios físicos. A velocidade é uma grandeza física que representa a variação de posição em função do tempo. Na prática, isso significa medir quanto um objeto se desloca em um certo intervalo. Para medir isso, usamos diferentes princípios físicos, como o efeito Hall, que detecta campos magnéticos, o efeito Doppler, usado em radares e sensores ultrassônicos, e até medições ópticas com luz refletida. E vamos aos tipos de sensores. O primeiro que veremos é o sensor Hall, muito usado em velocímetros de carros e motores elétricos. Ele detecta a presença de ímãs girando próximos ao sensor e transforma isso em sinais elétricos. O próximo que veremos é o sensor óptico. Ele utiliza a variação de luz refletida para medir deslocamentos, como por exemplo em mouses e robôs. Já o encoder rotativo converte o movimento de rotação em impulsos elétricos. É usado em máquinas industriais, robôs e impressoras, como principais exemplos. E por último, o sensor ultrassônico. Ele mede a velocidade por meio do tempo de reflexão de ondas sonoras, e o GPS calcula a velocidade com base na variação da posição geográfica ao longo do tempo. E as suas aplicações? Bom, esses sensores aparecem em muitos lugares, em motores, ventiladores, esteiras industriais, veículos, drones e até equipamentos esportivos. Por exemplo, um carro moderno usa sensores de velocidade nas rodas para o controle de tração e do sistema ABS. Já as indústrias, eles garantem para regular a velocidade de esteiras e garantir que todo o processo ocorra de forma sincronizada. Vejamos agora os circuitos de medição. São eles, os sensores de velocidade precisam de circuitos de condicionamento para que o sinal seja útil ao sistema de controle. Geralmente, eles passam por uma amplificação, filtragem e conversão de sinal. No caso do sensor Hall e dos encoders, o sinal gerado é contado por microcontroladores, como vimos na disciplina do segundo ano aqui no Técnica Mecatrônica. Já nos sensores ópticos e ultrassônicos, o sinal passa por etapas de amplificação e processamento antes de ser exibido ou utilizado no controle. Eu trouxe aqui como exemplo esse circuito. Ele é um circuito de controle/medição de velocidade de um motor DC usando um amplificador operacional, como podemos ver aqui no IC1. E dois transistores complementares, Q1 e Q2, formando um driver push-pull. Mas o que é esse driver push-pull? O amplificador operacional IC1 trabalha com mais 9 volts ou menos 9 volts, permitindo saída positiva e negativa. O motor é alimentado entre o coletor de Q1 e o coletor de Q2. Isso depende do sentido da corrente. Já o VR1, ele ajusta uma tensão de referência que representa a velocidade desejada do motor. O pino 3 do IC1 recebe essa transferência e o pino 2 recebe uma tensão proporcional à velocidade real do motor. Essa velocidade costuma vir de um próprio sensor, esse na qual estamos estudando. Ela não aparece no desenho, mas o fio que volta do motor para o 1C1 provavelmente passa por um sensor externo. O 1C1 trabalha como amplificador de erro, ou seja, se a velocidade real é menor do que a de referência, o 1C1 aumenta a saída. Se a velocidade real é maior do que a de referência, o 1C1 diminui a saída. Mas aí você me pergunta, e essa saída aparece no pino 6? Sim, aparece no pino 6. E para onde ela vai? O R1 alimenta o transistor superior, Q1, que conduz quando a saída do 1C1 é positiva.
Já o R2 alimenta o transistor inferior, Q2, que conduz quando a saída do 1C1 é negativa. Isso forma um estágio push-pull. Q1 fornece corrente positiva ao motor e Q2 fornece corrente negativa ou retira a corrente. Assim, o circuito consegue acelerar ou desacelerar o motor suavemente, mantendo a velocidade constante. O 1C1 compara a velocidade desejada com a velocidade real. Essa velocidade desejada está no VR1 e a velocidade real está no sensor externo. Se houver diferença, ele aciona Q1 ou Q2 para corrigir a tensão do motor, mantendo a rotação constante. Por fim, vamos às considerações finais. Os sensores de velocidade são fundamentais para o funcionamento de praticamente todos os sistemas que envolvem movimento. Escolher o sensor certo depende do tipo de aplicação, da precisão e do ambiente onde ele vai operar. A medição correta da velocidade garante segurança, eficiência e controle. Espero que essa aula tenha sido clara, que eu tenha conseguido superar todas as dúvidas e fico aberta para futuras dúvidas. Muito obrigado. Agora eu irei disponibilizar 2 vídeos extremamente interessantes sobre sensores de velocidade e bem curtinhos que eu achei aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês as 3 funções básicas do sensor de velocidade do câmbio, ou do caminhão, ou do carro, enfim. Tá aqui, ó, ou do veículo. Esse é o sensor de velocidade. A primeira função que eu considero principal é a de informar ao condutor a velocidade do veículo. E a segunda função é informar ao tacógrafo, lá no painel do veículo, a rotação do câmbio. E a terceira função do sensor de velocidade, eliminar trancos no motor na hora da troca das marchas. Fica a dica aí. Falou-lhe, um abraço.